Olá, boa noite. Está começando a edição de sábado do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Semana Nacional do Trânsito tem início neste domingo. Em São Luís, campanha pretende sensibilizar condutores por mais tolerância na direção. Você vai ver que em Imperatriz, consumidores reclamam que redução do preço da gasolina nas bombas poderia ter sido maior. Mesários que irão atuar nas eleições 2022 passam por treinamento aqui na capital. Cresce o número de jovens entre 16 e 17 anos aptos a votarem no pleito deste ano. E mais do que isso, o interesse de participarem do processo eleitoral. E ainda, todos os detalhes sobre a Romaria dos Fiéis em direção ao Santuário de São José de Ribamar, que acontece esta noite. Essas e outras notícias, a partir de agora, no Jornal da Difusora. A partir de amanhã terá início em todo o país a Semana Nacional de Trânsito. As atividades têm como objetivo conscientizar motoristas para um trânsito mais seguro. Em São Luís, só no primeiro semestre desse ano foram contabilizados quase 1.500 acidentes nas 15 principais avenidas da cidade. As ações têm como foco a Semana Nacional de Trânsito, que ocorre entre os dias 18 e 25 de setembro. O trabalho, que será desenvolvido pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, tem o intuito de conscientizar motoristas de São Luís sobre a necessidade de mais tolerância na direção. Fazer um trânsito mais seguro para que juntos podemos salvar vidas e diminuir cada vez mais o índice e o registro de acidentes na nossa cidade. Dados da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte apontam que de janeiro a junho desse ano, 1.488 acidentes foram registrados nas 15 principais avenidas de São Luís. Usar o celular enquanto dirige é hoje a imprudência que mais contribui para o aumento dessas estatísticas. Em frações de segundos, você utilizando o aparelho celular hoje, que é muito comum, você pode estar aí ceifando uma vida, cometendo uma infração, avançando um sinal. Esse acidente aconteceu no último final de semana na Avenida dos Franceses, em São Luís. Pelas imagens é possível ver o momento exato em que a caminhonete capota. Por esse outro ângulo, fica claro que antes do capotamento, um outro veículo colide na lateral da caminhonete, causando o acidente. Para tentar ajudar a coibir situações do tipo, é que a SMTT conta hoje com o auxílio de um sistema de vídeo monitoramento, com câmeras instaladas em pontos estratégicos nas principais avenidas da capital. Esse monitoramento é de vital importância para nós ali na operacionalização do trânsito e também para coibir essas infrações, né? Hoje nós temos 21 pontos monitorados pela SMTT, mas temos mais de 100 pontos monitorados pela Secretaria de Segurança Pública, que brevemente nós também vamos ter acesso às câmeras, o que vai nos facilitar ainda mais o controle da Prefeitura Municipal de São Luís. Como parte da programação em homenagem a São José de Ribamar, neste momento acontece uma missa na Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro da Coab. Após a celebração, os fiéis sairão em procissão em direção ao Santuário de São José de Ribamar. Os detalhes nós vamos ter agora com o repórter Arthur Oliveira. Boa noite, Arthur. Boa noite a você, boa noite a todos. Ciro, sem dúvida, um dos momentos mais aguardados do festejo de São José de Ribamar é a Grande Romaria. Mas antes disso também há outro momento bem especial, viu? A imagem do santo foi trazida aqui para a igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que fica na região da Coab. Recebeu as bênçãos pela manhã do Padre Danilo e do Frei Vanderlan. Ficou aqui durante todo o dia e existe uma missa de envio antes da Romaria. A Romaria inicia às 9 horas da noite, portanto fica até o aviso. Quem precisar trafegar durante esse horário aqui pela região da Coab, na área da Avenida Jerônimo de Albuquerque e também na área da Forquilha, pode ser que o trânsito esteja um tanto complicado, um tanto lento, porque os fiéis farão a Romaria nesse horário, mas é uma coisa passageira, porque eles devem seguir em direção do Santuário de São José de Ribamar. Essa procissão, essa Romaria deve durar toda a noite, sem dúvida, um momento muito especial e um momento de muita fé. Volto com você no estúdio.
Obrigado, Arthur, pelas informações. E por falar na Romaria, a Polícia Militar reforça o quantitativo de agentes para garantir a segurança dos fiéis que devem participar dessa tradicional Romaria em direção a São José de Ribamar. Logo após a missa de envio na igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Coab, os fiéis viverão um dos momentos mais aguardados do festejo, a Grande Romaria. O início do cortejo está marcado para as 9 horas da noite. A primeira parte do trajeto deve passar pela Avenida Jerônimo de Albuquerque e o cruzamento da Forquilha. A partir de então, os fiéis seguirão pela estrada de Ribamar até o santuário. A Guarda Municipal da cidade deve acompanhar parte do percurso. A Guarda Municipal, mais uma vez, participando de um grande evento, através de uma ação conjunta com as demais forças de segurança do Estado, onde nós vamos entregar um efetivo de mais ou menos 50 homens espalhados ao longo da MA 201 durante toda a noite deste dia, proporcionando a segurança para todos os romeiros. Além dos 50 guardas municipais, membros de outras forças de segurança também darão apoio. A Polícia Militar, a Polícia Civil e os bombeiros militares, que, conjuntamente com a Prefeitura de Ribamar, estão trabalhando para garantir a segurança dos romeiros e dos cidadãos ribamarenses. A programação religiosa segue até o dia 25. Segundo os organizadores, 800 mil pessoas devem passar pelo Santuário de São José de Ribamar durante todos os dias do festejo. E você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook, deixe o seu comentário e interaja com a gente. Daqui a pouco você vai ver que homens e mulheres que vão atuar como mesários nas eleições receberam treinamento hoje aqui na capital. A gente volta já. A gente fala agora sobre eleições 2022. Olha só, homens e mulheres que irão atuar como mesários nestas eleições receberam treinamento hoje aqui na capital. O objetivo é orientar sobre o papel de cada um deles no dia da votação, inclusive esclarecendo sobre o que pode e o que não é permitido. Atenção redobrada nas orientações que serão aplicadas no dia 2 de outubro, primeiro dia de votação da eleição 2022. O Alcimar é mesário há mais de 10 anos. Apesar da experiência, ele fez questão de participar do treinamento. Eu soube que as urnas passou por uma atualização e eu preferi vir do que chegar no dia e ser surpreendido com uma novidade ou outra. Então eu preferi vir e me atualizar sobre as mudanças para essa eleição. Em São Luís, mais de 8.600 mesários que atuarão em 2.150 zonas eleitorais nas eleições deste ano foram treinados. A ideia da Justiça Eleitoral é orientar sobre o que é proibido e permitido no dia da votação. Nós estamos passando para os mesários todo o passo a passo, todo o andamento do dia da votação. Eles precisam ter essas informações previamente, mesmo aqueles que já trabalharam com a gente em outras eleições, E a gente foca de modo especial nos novatos, Para que eles se sintam bem seguros. Então a gente mostra para eles todo o fluxo de votação, desde o primeiro momento em que o eleitor é recepcionado na sessão, até o momento em que eles encerram a votação lá às 17 horas. Fundamentais nas eleições, já que são responsáveis por conduzir todo o processo de votação, são escolhidos como mesários e mesárias, eleitores e eleitoras, maiores de 18 anos, em situação regular com a Justiça Eleitoral e não filiados a partidos políticos. E olha só, desde as primeiras horas deste sábado já está valendo a medida que impede a prisão de candidatos que irão concorrer nas eleições de 2 de outubro. A proibição não se aplica no caso das prisões em flagrante. A regra conhecida como imunidade eleitoral começou a valer a partir de hoje. Candidatos e candidatas só podem ser presos em flagrante, quando a prisão ou detenção acontecem no momento do crime.
O objetivo é impedir de que um adversário político aponte qualquer delito para um outro candidato e que, na verdade, haja um embaraço ali, um impedimento de que esse candidato apontado em uma possível delito ou algum possível infração eleitoral, ele seja recolhido à prisão e não faça ou não participe do processo eleitoral. Mas a regra tem exceções. Boca de urna e compra de votos, por exemplo, são crimes eleitorais que permitem a prisão em flagrante. Se um candidato for flagrado cometendo algum tipo de crime, deverá ser preso e encaminhado à presença de um juiz. Caberá a ele decidir se mantém ou revoga a prisão. Ele pode ser preso, sim, somente nos casos de prisão em flagrante. Uma vez preso em flagrante, ou seja, está ali na compra de voto, por exemplo, a autoridade policial vai fazer o recolhimento até a delegacia, vai ser feito o termo de flagrante e encaminhados os autos até a Justiça Eleitoral. Mesmo se for preso, a Justiça Eleitoral permite que o candidato continue disputando a eleição. Em 2022, mais de 2 milhões de jovens entre 16 e 17 anos estão aptos ao voto. O interesse dessa parcela da população em participar do processo eleitoral cresceu, se nós compararmos com o ano de 2018. Além disso, eles também demonstram preocupação em exercer a cidadania de forma consciente. Thaís, Vitor e Larissa, em comum jovens de 16 e 17 anos que, mesmo não sendo obrigados, tiraram o título de eleitor e pretendem votar nas próximas eleições. E não é à toa não, eles têm preocupações bem reais para ir em busca do que pensa cada candidato. Me motiva muito a votar, a estudar sobre os políticos que estão aqui, principalmente do Estado, para que a gente possa mudar essa realidade, né? As propostas educacionais, para que a gente possa vir tentar mudar esse cenário e ter uma educação de qualidade. Eu sou aluna do primeiro ano, pretendo fazer o ensino médio em 2024, então, tendo isso em vista, eu acho que esse é um dos principais motivos que me fazem querer votar esse ano, para tentar mudar isso. Mesma preocupação de Larissa, que enfrentou os problemas no dia a dia. A gente precisa conhecer os candidatos que a gente vai votar. Esse ano a gente tem que ver os projetos deles, principalmente para a educação. Tem outros projetos, mas principalmente voltado para a gente, para a educação. Então esse é um incentivo que a gente até fez também aqui na escola, para a galera tirar o título e pensar mesmo em quem realmente eles querem votar e ver os projetos dos candidatos. Nas eleições deste ano, 2.116.781 jovens com 16 e 17 anos tiraram o título de eleitor no país. Em 2018, foram pouco mais de 1.400.000, um aumento de 51,13%. No Maranhão, são mais de 131.500. Esta socióloga, professora da Universidade Federal do Maranhão, lembra que foi preciso resgatar o interesse dos jovens após um movimento para tirar a credibilidade da política. Houveram muitas ações no sentido, inclusive, de personalidades do mundo político, fazendo crer que nada do nosso sistema funciona, né? Essas brigas com o sistema judiciário, toda essa discussão acerca da urna eletrônica, tudo isso impacta no jovem, né? Por isso a necessidade da gente falar, todos nós da sociedade civil, que é muito importante, porque a participação em processo decisório vai acompanhar a vida da gente o tempo todo. Vitor lembra que, além de conhecer cada candidato, é preciso buscar informações de forma confiável. Quando eu falo em votação e eleição, acho que a coisa mais importante é a busca do saber. Sempre é bom estar buscando as coisas, buscando sobre o candidato e o que ele vai estar favorecendo para o seu público, porque é algo muito importante hoje em dia, é ter a confiança do eleitor. Muito bem, Vitor. É isso mesmo, viu? E olha só, acompanhe agora a agenda dos candidatos ao governo do estado para esse domingo. Pela manhã, o candidato Carlos Brandão, do PSB, participa de carreata na zona rural. À tarde, reuniões com equipes de governo. O candidato Enilton Rodrigues, do PSOL, pela manhã, realiza a caminhada na Feira do Bom Sucesso em Imperatriz. À tarde, faz visita a apoiadores e feiras de João Lisboa. Ainda pela tarde, visita apoiadores em Senador La Roque. Já à noite, em Imperatriz, participa de debate em plataforma online. O candidato pelo Democracia Cristã, Joás Moraes, cumpre agenda em Imperatriz.
Pela manhã, visita a Feira Livre e à noite participa de debate em plataforma online. O candidato Laésio Bonfim, do PSC, pela manhã, realiza caminhada na Feira do J Câmara, em São José de Ribamar, e em seguida participa de carreata pelas ruas da cidade. À noite, participa de debate em plataforma online em Imperatriz. Pela manhã, o candidato do PDT, o Everton Rocha, participa de carreata no bairro do São Cristóvão. À tarde, realiza carreata no Bananal e Ribamar Fiquene e caminhada em Campestre. À noite, participa de debate em plataforma online em Imperatriz. Os demais candidatos ao governo do estado não enviaram a sua agenda deste domingo até o fechamento desta edição. E daqui a pouco você vai ver que em Imperatriz, mesmo com o aumento do movimento dos postos, consumidores reclamam que redução no preço dos combustíveis poderia ter sido maior. Você vai ver já já. A Prefeitura de São Luís, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, informa que o retorno da Fonte do Bispo para veículos que vêm da Avenida Beira-Mar, sentido Rua das Cajazeiras, ficará fechado de hoje, dia 17, até o próximo dia 28 de setembro, devido à execução de obras de recuperação asfáltica em um trecho da via. Por conta dos serviços, os motoristas que passam pela Fonte do Bispo e que queiram retornar seguirão até as proximidades de uma rádio localizada na Areinha, acessando a próxima alça pela pista ao lado do Ceprama e seguindo a rota regular para a Rua das Cajazeiras. Agentes de trânsito permanecerão no local, orientando condutores exatamente sobre todo esse transtorno, né, e toda essa obra que está sendo realizada lá no local. E olha só, em Imperatriz, o movimento nos postos de combustíveis aumentou nos últimos dias em razão da queda do preço, principalmente da gasolina nas bombas. Mesmo com a diminuição, consumidores reclamam que essa redução poderia ter sido bem maior. A dona de casa, Jucineide, deixa o posto de combustíveis aliviada. Com as reduções no preço da gasolina, esse custo menor tem folgado o orçamento doméstico. Estamos esperando em Deus, que Deus abaixe mais ainda. Em Imperatriz, cidade com a segunda maior frota de veículos do Maranhão, o movimento nos postos de combustíveis melhorou nos últimos 60 dias. Melhorou um pouco, né? Agora ver quanto tempo, né, que isso vai durar, né? Em média, o preço da gasolina em Imperatriz tem variado atualmente entre R$ 4,82 a R$ 5,09. Para a maioria dos consumidores, o valor da gasolina em Imperatriz já era para estar bem abaixo dos R$ 4,50. Agora eu não sei por que, né, que ainda está dessa forma, porque com certeza poderia baixar mais. A Marisete, que percorre vários quilômetros durante o dia no seu carro, ela também concorda que a redução dos preços realmente precisa chegar para o consumidor. Até 5 dá, mas mais do que 5 não dá não. Fica complicado. Fica complicado. Chegou a 8 e quase 9. Nos últimos 15 dias, o preço da gasolina caiu 6,3% para o consumidor aqui na bomba de combustível. Essa redução acumulada de julho até aqui foi de 32,7%. Vale lembrar que em julho desse ano, a média do preço do combustível em Imperatriz foi de 7,89 centavos. Agora, com as sucessivas reduções no valor, o consumidor imperatrizense espera que o preço caia ainda mais. E verificar o que está acontecendo, porque como foi reduzir o ICMS, né, eu acho que deveria estar com um preço menor aqui na cidade, né? E olha só, falando em Imperatriz, por lá os preparativos em torno da FECOIMP seguem em ritmo intenso. A feira, que não foi realizada nos últimos 2 anos por conta da Covid-19, ocorrerá entre os dias 21 e 24 deste mês. E a expectativa é de que muitos negócios sejam fechados. Os operários trabalham em ritmo acelerado na montagem da estrutura dos estandes. A movimentação tem sido grande nos últimos dias no Centro de Convenções de Imperatriz, nos preparativos da FECOIMP 2022. Com esse retorno aí após 2 anos, né, por conta da pandemia, o pessoal estava com saudade, né, a população imperatrizense estava com saudade desse evento. Então é uma feira que vai trazer muitas
coisas boas, muito benefício. A empresária Lidiane acredita no evento e agora realiza um sonho. Ela decidiu expor seus produtos e apresentar seu negócio pela primeira vez na FECOIMP. Para mim é muita alegria, muita satisfação estar nesse primeiro ano aqui na FECOIMP, fazendo história. Eu vim para fazer história. Mais de 100 estandes foram comercializados para esse ano. De acordo com a organização da FECOIMP, o cronograma de montagem e o fluxo de preparativos está sendo cumprido e será finalizado dentro do prazo estipulado. As perspectivas são muito boas, já encerramos as vendas de todos os estandes, encerramos, então agora é só finalizar a montagem e abrir ao público. A FECOIMP 2022 vai acontecer de 21 a 24 de setembro. É um evento de magnitude, é um evento que faz parte do calendário de feiras nacional. Então a Imperatriz já tem culturalmente esse espírito empreendedor de realizar e produzir muito para o crescimento econômico e social da nossa cidade e região. Há 2 anos a FECOIMP não acontecia aqui em Imperatriz. E agora, com a retomada do movimento econômico, a feira celebra 20 anos. A expectativa é de que grandes negócios sejam realizados. E olha só, no próximo bloco você vai conferir a homenagem prestada em forma de escultura a pessoas que fazem parte do nosso cotidiano e ajudam a contar um pouco da história de São Luís. É daqui a pouco, depois do intervalo. A 20ª Feira de Literatura, Cultura e Turismo da região dos Cocais já tem data para acontecer. Vamos acompanhar algumas produções literárias realizadas pelas escolas como uma prévia do que será mostrado durante o evento. Personagens de clássicos da literatura infanto-juvenil, como A Festa no Céu, da escritora caxiense Josiane Maia, e O Gato que Queria Ser Sapo, da ludovicense Cléo Rolim, saíram dos livros e alegraram a manhã na escola em sua 20ª edição da Feira de Literatura Infanto-Juvenil. Foi muito legal e a leitura é importante para a gente aprender mais. Eu gostei, fiquei um pouquinho nervosa, mas eu gostei. Toda essa exposição aqui na escola, desenvolvida pelos alunos juntamente com seus professores, fazem parte de uma culminância literária desse mês de setembro. Mais do que uma atividade, uma porta sempre aberta para que esses alunos embarquem no mundo da leitura. E olha só, na Praça Nauro Machado, no Centro Histórico de São Luís, 2 monumentos importantes acabam de ser inaugurados. São estátuas que homenageiam pessoas que fazem parte do nosso cotidiano e que nos ajudam a contar um pouco da história da nossa cidade. Esse é Antônio José Coelho. Quem está assistindo essa reportagem e anda pelo Centro Histórico de São Luís certamente já ouviu falar nele. Talvez não pelo nome, mas pelo apelido em que é conhecido, o famoso sorveteiro Bem-te-vi. Esse é coco, bacuri, maracujá. Hoje é para vender, amanhã para dar. Quantos? 1 ou 2? Muita emoção. Fiquei muito gratificante de esperar essa imagem que eu nunca esperava. Mas dessa homenagem a eu nunca esperava. Aí estou gostando muito mesmo. A vendedora de pirulitos também foi homenageada. Trata-se da dona Corina Serra da Silva Martins, de 95 anos de idade, nascida em Itapecuru e eternizada em São Luís. Estou bem, muito bem. Muito feliz. As 2 estátuas foram colocadas em um dos principais cartões postais de São Luís, na Praça Nauro Machado, no centro histórico da capital maranhense. A gente pode fazer uma comparação em relação à pedra. A durabilidade dela é 200 anos. Como tudo quebra, a gente tem que ter cuidado, porque quebra, se não tiver cuidado. Bom, e a peça, cada peça, dona Corina hoje pesa em torno de 190 quilos. E o Bem-te-vi está quase 400, que é 390 quilos, assim. As 2 esculturas representam a importante figura do pregoeiro em São Luís, personagem histórico das ruas e vielas da cidade. Hoje, em menor quantidade, a intenção é fazer um resgate histórico e não permitir que essa tradição seja perdida. Obrigado pela sua companhia, uma boa noite e um excelente domingo.